Oiê, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um G-Terapia, porque uma boa conversa é sim uma forma de terapia. E no vídeo de hoje a gente vai falar de autoconhecimento, mas vai ser para deixar o meu depoimento, a minha experiência sobre essa ferramenta, né? Que é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é simplesmente você se reconectar com quem você é em essência. É você olhar para dentro de você, reconhecer os seus medos, os seus traumas, as suas emoções, os seus sentimentos, tudo aquilo que não está legal a gente transmuta com a prática do Ho'oponopono e tudo aquilo que está legal a gente vibra nele. Simples assim. Como eu falei para vocês nos meus últimos vídeos, nas últimas postagens que eu fiz, o autoconhecimento, ele é uma análise que você faz de você para você. É você olhar para você, né? Reconhecendo tudo aquilo que não está legal e tudo aquilo que é legal. E para mim foi uma semana, porque eu tenho uma semana que comecei essa prática assim de todos os dias. Eu já fazia o autoconhecimento, mas não assim tão dedicada, tão focada. Eu fazia um pouco do autoconhecimento, daqui a pouco eu ia fazer alguma outra coisa, enfim. Agora não, agora eu estou realmente 100% me dedicando ao autoconhecimento e para mim tem sido assim transformador, porque eu descobri que eu não me conheço totalmente. Eu conheço somente o meu lado legal, o meu lado mais feliz, mas o meu lado mais sombrio, negativo, esse lado eu não conhecia ele. Não é que eu não conhecia, ele tá aqui, mas eu não trabalhava ele. Para quê? Para limpar. Não para pôr ele para fora e eu me tornar uma pessoa negativa ruim. Não. Mas eu sempre fui uma pessoa, como eu falei para vocês, que eu vibrei por 39 anos da minha vida no negativo, eu vibrei na raiva, por mais que fora eu sempre fosse uma pessoa feliz ali, alegre, internamente falando, eu vibrava no negativismo, eu vibrava na raiva, eu vibrava no ódio, eu vibrava no rancor. E fazer essa última semana de autoconhecimento olhando para minha essência tem sido transformador. Por quê? Vou contar para vocês. Semana passada eu estava sentada conversando com meu marido, falando para ele sobre a prática do autoconhecimento, quanto ela tem sido importante, quanto eu tenho me descoberto. E aí eu falei para ele que eu lembrei de uma memória da infância. Na minha infância, não vou dizer a data, mas vamos colocar que for com 10 anos. Vamos dizer que com 10 anos eu escutei uma frase, como eu já falei para vocês, eu frequentei psicólogo, quase não sai, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, analista por um período de tempo, porque eles diziam que eu tinha que colocar para fora toda essa raiva que eu sentia e eu não conseguia colocar para fora. Então um deles, numa das consultas que eu fui, falou para minha mãe que se eu não buscasse ajuda, eu ia me tornar uma pessoa negativa, ruim, como eu já falei para vocês, mas que ninguém ia aceitar uma pessoa quebrada por dentro. E escutando isso, além de eu ter escutado algumas outras coisas do meu círculo familiar, porque eu tinha bronquite asmática, ainda tenho, mas já aprendi a conviver com ela, alguns outros problemas de saúde, enfim. Eu sempre escutei isso, de que eu iria ser, de que eu era uma pessoa podre, ninguém ia aceitar uma pessoa podre. Eu não gosto dessa palavra, mas eu já escutei muito ela. De que ninguém ia aceitar uma pessoa podre e de que ninguém ia aceitar uma pessoa quebrada. Ouvindo isso, eu bolei um plano de que fora de casa eu ia ser uma pessoa diferente de quem eu era dentro de casa. Dentro de casa, devido ao medo, o meu mecanismo de defesa seria ficar mais reservada, mais quieta, sem ficar falando com ninguém, mais quietinha, fechadinha ali no meu canto. E fora de casa eu ia ser a alegria, a felicidade, o amor, tudo de bom.com. E assim eu segui por, vamos colocar que eu comecei com 10 até agora 40 anos. Mas eu não percebi que eu vivia assim. Eu pus isso na minha cabeça, mentalizei de que eu iria viver assim, dentro de casa mais reservado e fora de casa seria de outro jeito totalmente diferente. Só que eu deixei, sabe assim, eu mentalizei de que eu ia fazer e fui vivendo. Passou minha vida inteira, tal, saí da casa da minha mãe, fui morar sozinha, depois fui morar na casa de uns amigos meus, fui morar na casa de uma outra amiga, enfim. E esses meus amigos começaram a pegar no meu pé. Eles falavam pra mim, Gi, o que acontece contigo? Eu falava, por quê? Não, porque dentro de casa você é de um jeito e fora de casa você é de outro. Eu, não, nada a ver, coisa da cabeça de vocês. Ai, para de implicância.
não dei importância para o que eles falaram, continuei vivendo minha vida do jeito que eu estava vivendo, tive alguns relacionamentos, os meus antigos relacionamentos falavam a mesma coisa. O que acontece com você? Quando a gente começou a ficar junto era de um jeito, passou um tempo, você se transformou. O que está acontecendo? Ah, vai começar com essa palhaçada também? Eu já falava bem desse jeito. Que para, isso daí é coisa da cabeça de vocês, isso não existe, isso daí é coisa que vocês estão inventando. Passou 10 anos, passou-se um bom tempo, 10 anos não, passou-se um bom tempo, casei, aí sim, passou-se 10 anos. Com o passar do tempo do relacionamento, meu esposo começou a falar pra mim, amor, o que tá acontecendo? Você tá diferente. Eu, nada a ver. Não, tá assim, você tá diferente. O que tá acontecendo? Só que eu não imaginava que eu tava repetindo um padrão da infância. Nem passou pela minha cabeça que eu ainda, depois de tudo que eu já tinha experienciado, eu ainda vivia isso. Mas não era que eu fazia na maldade. Tipo, foi uma verdade que eu impus pra mim tão certa de que era a verdade certa a se fazer, de que era o caminho certo a se fazer, que eu passei a viver nela e eu não percebi. Com a prática do Ho'oponopono, de maio de 2021 para cá, meu marido ainda chegou a falar para mim, não vou ser hipócrita, realmente você tem mudado, ainda tem muito que melhorar, mas você tem mudado. Passou-se esse tempo todo e agora, essa semana passada, eu comecei a fazer a prática do autoconhecimento e eu falei pra ele dessa memória. Quando eu falei pra ele dessa memória, ele cruzou os braços e olhou pra mim. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Aí ele, interessante. Eu, por quê? Ele falou, tá vendo? É aí que eu falava pra você que você mudava, só que eu não sabia como dizer pra você. Eu não queria te magoar, mas é exatamente isso. Fora de casa você é de um jeito e dentro de casa você é de outro. Nesse instante que ele falou isso, é como se tivesse dado um estalo. E eu parei para pensar, fiz uma retrospectiva a meu respeito nesses últimos 10 anos que a gente está junto e vi que fora de casa eu era muito mais sorridente, muito mais feliz, muito mais expansiva. E dentro de casa eu era uma pessoa mais fechada, mais reservada. Por mais que eu brincasse, por mais que eu desse carinho, por mais que eu fosse presente, eu ainda era ausente. Era como se quando eu entrasse dentro de casa, eu me fechasse dentro do meu casulo, aprendi a dizer essa palavra com uma amiga minha, eu me fechasse dentro do meu casulo para que ninguém mais me machucasse. Eu vivia num mecanismo de defesa, sabe? Para ninguém mais me atacar, para ninguém mais me agredir, para ninguém mais falar nada para mim. E eu não precisava mais disso, até porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente sabe se defender. Mas eu passei a viver assim vamos colocar, desde os 10 anos, ou seja, eu vivi assim 40 anos. E o que eu mais achei legal é que assim, ele via essa mudança, mas ele não sabia como me falar. Mas na hora certa, quando eu acho que eu consegui tirar algumas cascas mais grossas, assim, sobre a raiva, o rancor que eu estava sentindo, como eu falei para vocês, eu vivi 39 anos vibrando só na raiva, e aí eu consegui fazer o autoconhecimento e olhar para dentro de mim e ver que eu estava repetindo um padrão da infância, tá vendo? Por isso que falo que o Ho'oponopono, ele limpa todas as memórias, que a água azul solarizada, ela limpa todas as memórias, porque você tem memórias antigas que você não percebe que você está repetindo. Eu sou um exemplo, gente. Eu estava repetindo esse padrão, né? De que fora de casa eu tinha que ser totalmente sorridente. Dentro de casa eu até sorria, mas mais reservada, mais ali na minha, mais quietinha, para mim não ser atacada e não ser prejudicada. Como se eu vivesse num relacionamento tóxico. E não, graças a Deus a gente conversa bastante. A gente é bem amigo nesses quesitos, né? Eu posso falar que a gente é parceiro. Mas você vê, mesmo eu sendo muito parceira, muito amiga, eu não reconhecia que eu estava repetindo esse padrão. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante, porque você fazendo a prática do autoconhecimento, você vai estar se analisando, você vai olhar para dentro de você vai se permitir se limpar, você vai se permitir se curar, você vai se permitir reconhecer todas as suas emoções, todos os padrões, tudo aquilo que não está legal e transmutar com a ajuda do Ho'oponopono. Para mim, o autoconhecimento ele tem sido de muito libertador, né? Como eu falei num dos outros vídeos que eu postei, eu vi um post dizendo que o autoconhecimento ele era sofrimento, mas ele também te libertava. Eu não acredito que ele seja sofrimento, mas eu acredito sim que ele é libertador, eu tiro por mim, sabe? Conseguir entender que quando ele falava pra mim, você mudou, você mudou, você mudou, e eu não conseguia entender o que ele falava, e ele não conseguia falar porque ele também não queria me magoar com palavras, mas conseguia entender
que eu estava repetindo um padrão infantil, eu coloquei com 10 anos, vamos supor que eu comecei com 10 anos, que eu não lembro a idade, com quantos anos mais ou menos eu comecei com esse meu plano mirabolante, né? De que fora de casa eu tinha que ser de um jeito e dentro de casa eu tinha que ser de outro. Mas vamos dizer que foi com 10 anos, então eu vivi assim 30 anos da minha vida, né? Dentro de casa de um jeito, fora de casa de um outro. E isso não é legal. Não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas para a gente, né? Porque a gente mascara os nossos medos, a gente mascara as nossas dores, a gente mascara os nossos traumas, a gente deixa de ser quem a gente é. Mesmo que a gente seja quebrado por dentro, mesmo que a gente tenha problemas de saúde, a gente tem que aceitar, né? Quem nós somos, não é os outros, não é o teu marido ou a tua mulher, antes do teu marido, da tua mulher, do teu namorado, da tua namorada, dos teus amigos, do teu trabalho, antes de todas as pessoas fora da tua vida te aceitar, você tem que se aceitar, em essência, independente se você é uma pessoa quebrada por dentro ou não, independente se você tem problemas de saúde ou não. Então eu deixo de indicação sim que você faça a prática do autoconhecimento para que você se reconecte com quem você é em essência e para que você descubra todas as memórias infantis ou memórias de dor ou traumas que você experienciou e você está trazendo elas, repetindo elas e você está sofrendo. Todos os padrões que foram impostos, que a sociedade impôs, que a família impôs ou que você impôs e que você vem trazendo e que vem te causando dores e sofrimento desnecessário. Por quê? Você só vai conseguir entender o porquê de determinadas situações na sua vida quando você olhar para dentro de você, quando você limpar dentro de você tudo aquilo que não está legal, tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que não é amor, alegria, paz. Não que a gente vibre 100% assim, né? Mas quando você faz a prática do autoconhecimento, você consegue vibrar mais, né? Ninguém vibra totalmente no amor. A gente também vibra naqueles pensamentos mais bestas, mais maldosos. Um exemplo. Eu tô descendo a escada. Nossa, já imaginou se eu descer aqui correndo, cair, quebrar o pé? O que será que vai acontecer? Não que você tá desejando mal pra você, mas quem nunca pensou? E se eu cair agora e quebrar o pé? Eu falo por mim, eu já tive, hoje não, mas eu já tive pensamentos não de tirar a minha vida, como eu já falei pra vocês, não, mas de me machucar. E se eu for atropelada? Olha que pensamento besta, mas não pra morrer, pelo amor de Deus, mas só assim, pra me machucar. E se eu cair? E se eu quebrar um pé? E se, sabe, coisas bestas assim que você fala, por que você tem esse tipo de pensamento? Porque automaticamente o teu subconsciente ele tá cheio de lixo, cheio de memórias de dor, de sofrimento, de trauma e que hoje eles refletem de alguma forma na tua vida. Então, o seu subconsciente precisa ser limpo. Como que você faz a prática como que você faz a limpeza do seu subconsciente? Praticando um autoconhecimento. E junto com o autoconhecimento ou Ho'oponopono, porque o autoconhecimento você vai reconhecer aquela emoção, aquele sentimento, aquela sensação, aquele pensamento aleatório que veio do nada, que você não sabe por quê. Um exemplo, você tá ali, como eu falei, você tá descendo a escada ali bonitinho, e se eu cair agora e quebrar a perna? Olha que pensamento besta! Então você reconhece esse pensamento, acolhe ele com todo amor, faz a prática do Ho'oponopono para esse pensamento, para que ele saia, para que ele realmente não aconteça, né? Porque tudo aquilo que a gente vibra acontece, sendo bom, sendo ruim, tudo aquilo que a gente vibra acontece. Então eu deixo de indicação sim para vocês o autoconhecimento e o Ho'oponopono, porque os dois juntos são transformador. Esse foi o exemplo sobre a minha experiência durante essa semana, né? Que hoje tem uma semana que eu tô assim praticando o autoconhecimento todos os dias, ali bonitinho, como mando figurino, independente de estudos, de família, que tem aquela correria da vida que a gente tem, eu dou um tempo, eu paro e eu olho para mim, né? Eu reconheço as minhas memórias, eu acolho as minhas memórias, eu descobri que tinham memórias, né, da época da infância, de dor ali, de sofrimento de uma determinada idade, que ainda estavam me atormentando, que elas ainda estavam me perturbando, mas como é tanta coisa na cabeça que eu não sabia identificar da onde. Lembra que eu falei para vocês que eu escutei uma palavra e ela me trouxe uma memória de dor? A palavra que eu escutei
ela me trouxe uma memória de dor, me causou raiva, eu não sabia o que era, e identificar, consegui identificar. Qual foi a palavra? Estupro. Eu escutei essa palavra e ela me irritou, me causou desconforto. Falei, poxa, mas por que eu tô escutando essa palavra ainda? Se eu fiz o Ho'oponopono para isso, se eu limpei isso, se as pessoas que causaram isso, eu não tenho mais raiva delas, por que essa palavra ainda tá me incomodando? Porque eu tinha memórias da época do ato que aconteceu que ainda estavam ali me rondando. Então, é o que eu falei, eu vivi muitos anos da minha vida, por mais que lá fora eu sempre fosse sorriso, aqui dentro era raiva, era o ódio, era a tristeza, era o medo, era o rancor, era tudo que não era legal. Então, com a prática do autoconhecimento, eu estou conseguindo olhar para dentro de mim, reconhecer todos os pensamentos, todas as memórias que não são bonitas, que não são legais, e com a prática do autoconhecimento, do Ho'oponopono juntos, desculpa, limpar tudo aquilo que não é legal. Então faça você também no seu tempo, na sua hora, no seu momento, sem forçar o processo. A prática do autoconhecimento, a prática do Ho'oponopono, para que você transmute a sua vida, para que você limpe da sua essência tudo aquilo que não tá legal, né? Porque a gente veio nessa vida para ser feliz. Mas se a gente fica repetindo um padrão da infância, repetindo um padrão que foi imposto, repetindo uma memória de dor, a gente vai sim viver uma vida ruim, uma vida de sofrimento, uma vida que não é legal. Então se permita no seu tempo se libertar. Sabe por quê? Tu sabe, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então seja como o sol. Levante-se, brilhe e ilumine o seu mundo, porque você nasceu para ser feliz. Então se permita, se abra e se liberte de tudo aquilo que não condiz com quem você é em essência, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Gratidão, que a paz esteja com você.